Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática com o professor Wideglan. Nessa oportunidade, nós daremos início ao nosso estudo sobre equações logarítmicas. Então vamos lá. As equações logarítmicas, elas se subdividem em três partes. Então, primeiro, nós temos as equações logarítmicas quando há uma igualdade de dois logs. Então, log de f de x na base b é igual ao log de g de x também na base b. Então, quando nós temos uma igualdade de dois logaritmos na mesma base, então nós temos aqui uma igualdade de logaritmo. Então, podemos dizer que esse f de x ele é igual ao g de x. Isso aqui tem que ser maior que zero. Então, maior que zero quer dizer positivo. Então, nós devemos verificar que a condição de existência de um logaritmo. Então, vamos lá, vamos ver essa condição de existência. Esse f de x, que é o logaritmando, ele tem que ser maior do que zero. E o b, que é a base, ele tem que ser maior que zero e o b tem que ser diferente de 1. Ou seja, o logaritmando aqui tem que ser sempre positivo. O valor que estiver aqui no f de x tem que ser sempre positivo. E a minha base ela tem que ser positiva. E além de ser positiva, essa base tem que ser diferente de 1. Da mesma forma, o g de x. Então, esse meu g de x ele tem que ser também maior que zero. E a minha base também tem que ser maior que zero. Coloquei aqui, né, gente? B maior que zero. E esse b tem que ser diferente de 1. Então, avaliando essa condição de existência, nós iremos avaliar no final, após efetuarmos os cálculos, nós iremos avaliar essa questão da condição de existência. Então, vamos pegar aqui exemplo de número 1. Exemplo de número 1, nós temos aqui log de 3x menos 5 na base 2 é igual a log de 7 na base 2. Pronto. Então, vamos lá. Então, o que nós verificamos? Log de 3x menos 5 na base 2, log de 7 na base 2. Perceba, a base é a mesma. Eu tenho aqui uma igualdade desses logs. Então, eu posso fazer o cancelamento aqui do log. Então, faz o cancelamento do log. Aí vai sobrar 3x menos 5 igual a 7. Ficou uma equação simples do primeiro grau. Vamos isolar o 3x, é igual a 7. Aqui está negativo, passa para o segundo membro com a operação inversa. Ele passa positivo. 3x igual a 7 mais 5 dá 12. X é igual a 12 dividido para 3. X é igual a 4. Ok? Só que nós precisamos verificar se esse 4, de fato, ele é solução dessa equação, tá certo? Porque tem que obedecer essa condição de existência. Então, vamos lá. Olhando para cá, esse 3x menos 5, ele é o logaritmando. Então, ele tem que ser maior que
zero. Tem que ser positivo. Então, no lugar do x, eu vou substituir pelo 4. 3 vezes o 4 menos 5 maior que zero. 3 vezes 4 dá 12, menos 5 maior que zero. 12 menos 5 dá 7. 7 é maior do que zero. Perceba que, como há uma igualdade, o valor que dá aqui tem que ser o mesmo valor que dá aqui. Logo, teria que dar 7. 7 é maior do que zero, ou seja, 7 é positivo. Então, nesse caso aqui, satisfaz a condição de existência. Então, o meu conjunto solução é o número 4. Ok? Vamos para o exemplo de número 2. Exemplo de número 2 agora. Exemplo de número 2, eu tenho assim, log de 2x menos 3 na base 3 é igual a log de 4x menos 5 também na base 3. Ó, então vamos lá. A base aqui é a mesma. Não tem números aqui multiplicando, né, antes do log. Então, essas duas bases são iguais, então eu posso fazer o cancelamento. E aí ficará 2x menos 3 igual a 4x menos 5. Ok? Vamos fazer a organização dessa equação. Ficou uma equação simples do primeiro grau. Eu pego 2x, aqui está positivo, vem para cá negativo, com a operação inversa. Ficou aqui no segundo membro menos 5. No primeiro membro eu tenho menos 3, passa para cá com a operação inversa, mais 3. Sinais diferentes, subtrai os numerais e preserva o sinal do maior valor absoluto. 4 tem maior valor absoluto. 4 menos 2 dá 2, fica 2x. Sinais diferentes, subtrai-se os numerais, preserva-se o sinal do maior valor absoluto. 5 menos 3 dá 2. Isola o x, fica menos 2, dividido para menos 2. Negativo com negativo dá positivo. 2 dividido para 2 dá 1. Então, vamos verificar agora a condição de existência. Então, condição de existência agora, para sabermos se esse logaritmo, de fato, ele obedece essa condição de existência e se esse 1 satisfaz essa equação. Então, pegando lá o 2x menos 3, ele tem que ser maior que zero. Lembrando que esses logaritmandos são iguais. Tanto faz eu pegar esse primeiro quanto o segundo, vai dar a mesma coisa, tá certo, gente? Vai dar a mesma coisa. Então, não é obrigado agora eu pegar esses dois. Eu vou pegar só esse primeiro aqui. Vamos verificar essa condição de existência se o x igual a 1 satisfaz. Então, 2 vezes 1 menos 3 maior que 0. 2 vezes 1 dá 2, menos 3 maior que 0. 2 menos 3, ó, sinais diferentes, subtrai os numerais, preserva-se o sinal do maior valor absoluto. Nesse caso, o 3 tem maior valor absoluto, fica menos 1. Menos 1 não é maior que 0. Menos 1 é menor do que 0, porque ele é negativo. Nesse caso aqui, não satisfaz. E aí nós vamos fazer com outro só para mostrar que também não irá satisfazer. 4x menos 5 tem que ser maior que 0. 4 vezes o 1 menos 5 maior que 0. 4 vezes 1 dá 4, menos 5 maior que 0. Sinais diferentes subtrai, conserva o sinal do maior, dá menos 1. Menos 1 é menor que 0, ou seja, não satisfaz. Se eu quisesse, por exemplo, nesse caso aqui,
Se eu quisesse verificar a condição de existência lá no começo, eu pegaria assim, ó, 2x menos 3 tem que ser maior que zero. 2x maior está negativo, passa para o segundo membro positivo. Ficaria x maior que 3 meio. X teria que ser maior que 3 meio. Né? O que? X maior do que 3 meio. Agora vamos lá. 3 meio, isso aqui daria 1,5, né? 1,5. E aqui eu pegaria aqui 4x menos 5, seria maior que zero. 4x maior está negativo, passaria para o segundo membro. X maior que 5 sobre 4. 5 sobre 4, isso daria 1,25, mais ou menos. E aí eu faria a interseção. Ó, x maior que 3 meio. Seria a primeira. X maior que 5 quartos. Ó, se aqui 3 meio é 1,5, ficaria bem aqui o 3 meio. E 5 quartos daria 1,25, ficaria bem aqui os 5 quartos. Como é maior, maior é a direita aqui, ó, cobrinha para a direita. E aqui também é maior, ficaria a cobrinha para a direita. E aqui seria a interseção das duas. Ó, desceria aqui o 3 meio e desceria aqui os 5 quartos. Então, onde é que tem cobrinha na primeira e na segunda? Apenas aqui, ó. Então, x seria maior do que 3 meio. Então, esse meu valor aqui, o resultado final, ele tem que dar maior que 3 meio, ou seja, maior que 1,5. E deu aqui menos 1, ó, deu negativo. Então, nesse caso, não satisfaz a condição de existência. Então, como não satisfaz a condição de existência, então, essa equação, o conjunto de solução dela é vazio. Eu posso representar assim, ou posso representar assim, ó, com a bolinha cortada. Então, não tem solução para essa equação quando o meu x ele é igual a 1. Vou dar o espaço para vocês tirarem o print. Muito bem. Vamos apagar. Nós veremos agora o segundo tipo de equação logarítmica, ela se apresenta dessa forma. Log de f de x na base b igual ao número real que nós chamaremos de k, certo? E desse segundo tipo de equação logarítmica, o logaritmo ele é igualado a um número real que nós chamamos de k. Isso só será possível se obedecer essa regrinha, a definição de logaritmo, ou seja, o f de x, que é o logaritmando, ele tem que ser igual ao b, que é a base, elevado ao número real k. Então, se obedecer isso aqui, essa regra vale. Então, nós veremos agora os exemplos. Exemplo de número 1. Exemplo de número 1. Nós temos aqui log de 3x mais 1 na base 2 igual a 4. Então, nós temos aqui o logaritmando, que é o 3x mais 1. Nós temos a base 2 e temos aqui o logaritmo, que é a resposta. Então, vamos lá. Toda essa expressão está igualado a 4. Esse 4 representa o k, que é o número real. Então, logaritmando, que é o 3x mais 1, ele tem que ser igual a esse 2 elevado à quarta potência. 3x mais 1 é igual a 2 à quarta potência. É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Isso dá 16.
3x é igual a 16. Está positivo mais 1, passa para o segundo membro com a operação inversa. Vai para lá menos 1. 16 menos 1, isso dá 15. X é igual a 15 dividido por 3. X é igual a 5. Aí eu tenho que verificar a condição de existência. Esse 3x mais 1 tem que ser maior que 0. Então, pela condição de existência, 3x mais 1 tem que ser maior que 0, positivo. Então, no lugar do x, eu vou substituir por 5. 3 vezes 5 mais 1 tem que ser maior que 0. 3 vezes 5 dá 15, mais 1 maior que 0. 15 mais 1 dá 16. 16 é maior que 0. Nesse caso, satisfaz. Se satisfaz a condição de existência, então o meu conjunto de solução é x igual a 5. Agora, exemplo de número 2. Exemplo 2. Exemplo 2, nós temos assim: log de x ao quadrado mais 3x menos 1 igual a 2. Então, vamos lá. Olha, gente. Esqueci aqui a base. Deixa eu ver qual é a base. Base 3 aqui. Pronto. Então, perceba que eu tenho logaritmo igualado a 2. Esse 2 representa o número real. Então, nós vamos ter que pegar o logaritmando. Será igual a base elevado a esse número real. Então, fica x ao quadrado mais 3x menos 1 tem que ser igual à base, que é 3, elevada ao 2, que está igualado. Então, fica assim: x ao quadrado mais 3x menos 1. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, dá 9. Aí perceba que ficou uma equação do segundo grau. Nós vamos pegar esse 9, trazê-lo para o primeiro membro e igualar a 0, pois toda equação do segundo grau ela é redutível a 0. Então vai ficar assim: x ao quadrado mais 3x menos 1 está mais 9 positivo, vem para cá menos 9, igual a 0. X ao quadrado mais 3x, sinais iguais somam os numerais, dá 10, e preserva-se o mesmo sinal. Pronto. Ficou uma equação do segundo grau, completa, com A, B e C. Eu posso resolver por Bhaskara, eu posso resolver por soma e produto, eu posso resolver por completar quadrado. Esse exemplo aqui, eu vou resolver por Bhaskara. Então, vamos destacar o valor de A, o valor de B e o valor de C. Então, quem é o valor de A? O A é o numeral que acompanha esse x ao quadrado. Quando não aparece esse numeral, é 1. O meu A aqui é 1. O meu B é o que acompanha o x que não está ao quadrado. Nesse caso, é o 3. E o meu C é o menos 10. Usando a fórmula de Bhaskara, eu vou calcular aqui o meu delta separado. Delta é igual a B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual a B. Quem é o B? 3. Então, fica 3 elevado ao quadrado. Menos 4 vezes o A. Quem é esse A? É 1. Vezes o C. Quem é o C? Menos 10. Como está negativo, obrigatoriamente, temos que colocá-lo em parênteses. Delta é igual a 3 elevado ao quadrado dá 9. Como aqui é uma multiplicação, eu faço o jogo de sinal. Menos com menos dá mais. 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes 10, 40. Delta é igual a 9 mais 40 dá 49. Pronto, encontramos o valor de delta. Agora vamos colocá-lo na fórmula de Bhaskara. X igual a menos B, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o valor de A.
x igual o menos da fórmula, mas só que o b é positivo, então fica menos o b. Nesse caso, ó, um positivo com negativo vai dar negativo. Mais ou menos a raiz quadrada de delta. Delta é 49, coloca aqui. Sobre 2 vezes o A é 1. X igual a menos 3, mais ou menos. Raiz quadrada de 49. Isso aqui é 7. Sobre 2 vezes 1 dá 2. Então, meu x', eu tenho menos 3 mais ou menos 7. Eu vou pegar menos 3 mais 7 e dividir por 2. Sinais diferentes, subtrai os numerais. 7 menos 3 dá 4 e preserva o sinal do maior valor absoluto. Então, o maior valor absoluto é o 7. Então, fica positivo. 4 sobre 2, isso dá 2. Meu x dualinhas, eu peguei somando 7, agora eu pego subtraindo 7, dividido por 2. Sinais iguais, somos numerais e preserva o mesmo sinal. 7 mais 3, 10, dividido para 2, isso dá negativo com positivo dá negativo. 10 dividido para 2 dá 5. Agora eu preciso verificar a condição de existência. Então, esse meu x ao quadrado mais 3x menos 1, ele tem que ser maior que 0, positivo. Então, primeiro, eu vou substituir o x igual a 2. Então, fica 2 ao quadrado, mais 3 vezes 2, menos 1, maior que 0. 2 ao quadrado, 4. 3 vezes 2, 6, menos 1, maior que 0. 4 mais 6 dá 10, menos 1, maior que 0. 10 menos 1 dá 9. 9 é maior que 0. Nesse caso aqui, satisfaz. Satisfaz a condição de existência. Eu vou dar o espaço aí para vocês tirarem o print, para que eu possa dar continuidade. Muito bem. Agora vamos verificar para o menos 5. Vamos verificar essa condição de existência para o menos 5. Então, x igual a menos 5. Fica aqui x ao quadrado mais 3x menos 1 tem que ser maior que 0. Então, no lugar do x, eu coloco menos 5. Menos 5 ao quadrado mais 3 vezes o menos 5. Como está negativo, obrigatoriamente coloca em parênteses. Menos 1 maior que 0. Base negativa elevado a expoente par, o resultado é positivo. 5 elevado ao quadrado dá 25. Positivo com negativo dá negativo. 3 vezes 5 vai dar 15. Menos 1 maior que 0. 25 menos 15, isso dá 10. 10 menos 1 maior que 0. 10 menos 1, 9. 9 é maior que 0. Então, também deu o resultado positivo. Então, 9 é maior que 0. E aqui 9 também é maior que 0. Ou seja, satisfaz a condição de existência. Então, o meu conjunto de solução são o número menos 5 e o 2. Então, fica menos 5 e 2 é o conjunto solução dessa expressão. Vou apagar aqui. Dá o espaço aí para vocês tirarem o print. Muito bem. Agora nós veremos o terceiro tipo. O terceiro tipo de equação logarítmica. É quando eu tenho um log de f de x na base b e eu pego esse log e substituo ele. Eu troco ele, esse log aqui, por uma
incógnita auxiliar. Vou chamar aqui de K, trocar aqui ele por K, certo? Então eu tenho log, e eu vou pegar esse log e substituí-lo por uma incógnita auxiliar que eu estou chamando aqui de K. K poderia ser o Y, tanto faz. A incógnita aqui não tem muita importância, qual seja, não vai modificar o resultado. Então, exemplo de número 1. Exemplo de número 1. Nós temos aqui assim, ó, log ao quadrado de x na base 2 menos log de x na base 2 igual a 2. Ó, perceba o que vai acontecer aqui. Presta atenção, ó. Perceba que esse log aqui, ele está elevado ao quadrado. Então, log ao quadrado. Eu tenho que fazer uma modificação. Então, eu vou pegar esse log de 2, log de x, aqui, ó, essa expressão aqui, esse log de x na base 2, e vou fazer uma substituição por uma incógnita auxiliar. E essa incógnita ficará elevada ao quadrado. Eu pego assim, ó, log de x na base 2, eu vou substituir por y. Então, no lugar desse log de x na base 2, eu vou colocar o y. Aí fica assim, ó, log de x, log ao quadrado de x na base 2, menos log de x na base 2, deixa eu dar um pouquinho mais para cá, está muito longe, é igual a 2. Então, eu vou trocar o log de x na base 2 por y, fica y. Como o log de x na base 2 está elevado ao quadrado, fica y ao quadrado. Certo? Estamos trocando esse log de x na base 2 por y. Como esse log está elevado ao quadrado, fica y elevado ao quadrado. O log de x na base 2 é o y, troca-se por y, igual a 2. O que nós faremos agora? Ficou uma equação do segundo grau completa. Eu trago esse 2 para o primeiro membro. Menos y está positivo, passa para cá negativo. E nós igualamos a zero. Vamos destacar o valor de A, o valor de B e o valor de C. Então, quem é o A? O A é o que está acompanhando esse y ao quadrado, não aparece 1. Quem é o B? É o que está acompanhando o y, que não está ao quadrado, não aparece menos 1. E quem é o C? É o termo independente que não possui y, menos 2. Eu resolveria agora pelo método da soma e produto. Soma e produto, ou seja, eu vou buscar dois numerais que somados, a soma é sempre o contrário do B. Se o B é positivo, fica negativo. Se o B é negativo, fica positivo. Por quê? Por que isso? Porque a soma das raízes é menos o valor de B sobre A. Certo? Menos B sobre A. Então, esse menos é da fórmula. Se o meu B é menos 1, então fica assim, ó, menos o menos 1 sobre o A, que também é 1. Menos com menos dá mais, fica 1 sobre 1. Isso aqui dá 1. Certo? Então, toda vez você vai ter que trocar esse valor de B, tá certo? O sinal dele vai alterar. Se ele estiver negativo, ele fica positivo. Se ele estiver positivo, ele fica se ele estiver positivo, fica negativo. Se estiver negativo, fica positivo, devido ao sinal da fórmula da soma das raízes. Então, como o meu B é negativo, ele fica aqui positivo, tem que trocar o sinal. Agora, o C permanece com o mesmo sinal. O C não muda, porque o produto é o valor de C sobre A. Se o meu C é menos 2, fica menos 2 sobre o A, que é 1.
Então, o produto ele não vai alterar, vai permanecer com o mesmo sinal. Aí vamos lá. Toda vez que nós formos resolver por soma e produto, nós sempre vamos buscar resolver pelo produto, nunca pela soma, pelo produto. Por quê? Porque o produto ele é finito. Então, tem uma quantidade mínima de valores que multiplicados vai dar 2. E eu sempre começo pelo menor. Uma vez o 2 vai dar 2. Só tem essa possibilidade. E o 2 vezes 1 vai dar 2 é a mesma coisa, já é a volta. Então, apaga-se a volta. A ida é suficiente. Agora vamos lá. O meu produto está negativo. Se meu produto está negativo, significa dizer que um dos dois numerais é negativo. Então, se o produto está negativo, um dos dois é negativo. Agora, como saber quem dos dois é o negativo? Aí você vai descobrir o sinal olhando para a soma. Vamos lá. A soma que é positiva. Se a soma é positiva, o maior numeral é positivo. Se a soma for negativa, o maior numeral é negativo. Por exemplo, eu tenho aqui menos 1 mais 2. Um exemplo. Sinais diferentes subtrai, conserva o sinal do maior. Então, ficaria mais 1, positivo. Agora, eu farei o contrário. Mais 1 menos 2. Sinal diferente subtrai e preserva o sinal do maior valor absoluto. 2 menos 1 dá 1. Perceba que tanto aqui a soma, quando o maior é positivo ou quando o maior é negativo, sempre dá o sinal do maior valor absoluto. Então, a soma, ela sempre preserva o maior valor absoluto. Ah, mas como que a soma se aqui tem um sinal de menos? Eu posso representar assim. Ó. 1 mais com menos vai dar menos e vai continuar o menos 1. Tá certo? Então, o sinal você verifica pela soma. Então, pela soma você verifica o sinal. Então, se a minha soma é positiva, o maior é positivo. Como o meu produto deu negativo e eu sei que um dos dois é negativo, então o menor é negativo. Logo, é menos 1. 1 mais 2 vai dar menos 2. Isso aqui é o produto. Agora, eu tenho que somar esses dois numerais, eles têm que dar 1. Sinal diferente subtrai, 2 menos 1 dá 1, preserva o sinal do maior. Pronto, a soma também deu 1. Então, os numerais são menos 1 e 2. Menos 1 e 2. Então, esses numerais são valores de y. Então, eu tenho y igual a menos 1 e y igual a 2. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que lembrar que lá no começo eu fiz uma substituição de variável. Eu substituí o log de x na base 2 por y. Então, eu volto para lá. Ó, para y igual a 1. A menos 1, perdão. Então, log de x na base 2 igual a y. Log de x na base 2 igual a menos 1. Aí vamos verificar isso aqui agora usando a definição. Então fica x é igual a 2 elevado ao expoente menos 1. Então eu tenho uma base inteira com expoente aqui negativo. Para eliminar esse sinal, eu coloco 1 em cima de toda essa potência. 2 elevado a 1. Ficando assim, 1 sobre 2 elevado a 1 dá 2. Então, o meu primeiro valor para x é x igual a 1 meio. Agora eu faço a verificação para y igual a 2. Então, volto para a substituição log de x na base 2 igual a y. Log de x na base 2 é igual a 2. Usando a definição de logaritmos, o x, que é o logaritmando, ele tem que ser igual a base 2 elevado a 2. X é igual a 2 elevado a 2 dá 4. Então, eu encontrei x igual, o primeiro valor aqui, x igual a 1 meio,
e x igual a 4. Agora vamos voltar para a equação. Perceba que esse x ele tem que ser, pela condição de existência, esse x tem que ser maior que zero. O meu x, 1/2, 1/2 é maior que zero. Então, isso aqui satisfaz. E aqui eu tenho esse x aqui também, ele tem que ser maior que zero. E esse outro x deu quanto? Deu 4. 4 é maior que zero. Então, satisfaz. Então, se os dois satisfazem essa equação logarítmica, então, o meu conjunto de solução é 1/2 e 4. Vou dar o espaço para você tirar o print. Muito bem. Vamos para o exemplo de número 2. Então, exemplo 2 agora. Exemplo 2, nós temos assim, ó, 2 mais log de x na base 3 sobre log de x na base 3 mais log de x na base 3 sobre 1 mais log de x na base 3, isso tudo igual a 2. Então, novamente, perceba que nós teremos que fazer uma substituição de variável. Nós vamos trocar esse log aqui, ó, de x na base 3 por uma outra variável. Então, nós chamaremos log de x na base 3, nós chamaremos de y. Então, substituindo, fica 2 mais log de x na base 3 sobre log de x na base 3 mais log de x na base 3 sobre 1 mais log de x na base 3 igual a 2. Então, vamos substituir agora o log de x na base 3 por y. Fica 2 mais y sobre y mais y sobre 1 mais y. Como aqui são dois termos, coloca-se em parênteses, igual a 2, e aqui embaixo coloca 1, porque não aparece o denominador. Aí perceba que essa minha equação, os denominadores possuem incógnitas, e são valores diferentes. Como é que eu calculo o MMC quando eu possuo incógnitas diferentes? É só colar uma na outra, é o produto das duas, só colar uma na outra. Então, aqui o MMC será y que multiplica 1 mais y. Esse será o MMC. Aí eu faço uma barra para o primeiro membro e faço uma barra para o segundo membro. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. E coloco o MMC embaixo, y que multiplica 1 mais y. Y que multiplica 1 mais y. Então, vamos lá. Ó. Esse número dividido por esse. Perceba, eu tenho y igual a y. Então, y fica quem é que sobe, o que é diferente. 1 mais y. Então, quando você divide, ó, eu tenho y e eu tenho y aqui. Eles são iguais. Então, esse y fica quem sobe é o que é diferente. Vezes quem está lá em cima, que é 2 mais y. Aí mais. Agora eu vou dividir esse com esse, ó. 1 mais y, 1 mais y. Esse 1 mais y que está aqui no MMC, no denominador, fica, que é que sobe? Apenas o y. Vezes quem está lá em cima, que também é y. E agora esse numeral dividido por 1, dá ele mesmo. Então sobe todo mundo.
y, que multiplica 1 mais y, vezes quem? Vezes quem está lá em cima, que é o 2. Pronto. Como se trata de uma equação, já utilizei meu MMC, eu cancelo ele. E agora fica 1 mais y vezes 2 mais y vezes y dá y ao quadrado. E aqui eu multiplico, ó, aplica a distributiva. Y vezes 1 dá y vezes y dá y ao quadrado, vezes 2. Aqui também vou aplicar a distributiva, ó. 1 vezes 2 dá 2, 1 vezes y dá y. Agora é com y. Y vezes 2 dá 2y, y vezes y dá y ao quadrado, mais y ao quadrado, e aplica a distributiva aqui de novo. 2 vezes y dá 2y, 2 vezes o y ao quadrado, 2y ao quadrado. E vamos organizar. 2 mais, aí perceba, aqui eu tenho 2y aqui, 2y aqui, eu já cancelo. Aí mais y, 1y ao quadrado mais o y ao quadrado, 2y ao quadrado igual a 2y ao quadrado. Aqui são iguais, eu cancelo também, o mesmo número com o mesmo sinal em membro diferente. Ficou 2 mais y igual, aqui não ficou nada, então é 0. Isolo y, vai ficar 0, está positivo, passa para lá negativo. 0 menos 2 dá menos 2. Aí vamos verificar a condição de existência. Então, observe, esse log de x na base 3, vamos fazer primeiro a substituição, né? Fazendo a substituição. Com a substituição. Então, fica log y igual a menos 2. Então, log de x na base 3 igual a y. Log de x na base 3 igual a menos 2. Isolo x, x é igual a 3 elevado a menos 2. X é igual. Expoente aqui negativo, para eliminar esse sinal negativo eu coloco 1 em cima dessa potência, 3 elevado a 2. Ficou 1 sobre 3 ao quadrado dá 9. X igual a 1 nono. Pela condição de existência, o meu x tem que ser maior que 0. Pela condição de existência, o meu x tem que ser maior que 0. Se meu x deu 1 nono tem que ser maior que 0. 1 nono é maior que 0, isso satisfaz. Então, meu conjunto solução é menos 2. Dá um espaço para vocês tirarem o print. Muito bem, gente. Então, essa foi a nossa aula. Espero ter sido bastante claro nas minhas explicações. Espero que vocês tenham compreendido. Se vocês gostaram dessa aula, deixe aí o seu like, o seu comentário. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva. E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.